Bem-vindos a mais um podcast Pra Dentro da Porteira, projeto aprovado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, realizado pela URI Campus de Frederico Westphalen e pelo Small Farm Hub, que tem a governança da URI e da Sicredi Conexão. O podcast faz parte do projeto Agrotec Norte e a iniciativa é coordenada pelo professor da URI Carlos Eduardo Blanco Linares, sendo realizada em parceria com a Universidade de Passo Fundo e o Instituto Federal Farroupilha. A edição de hoje tem como tema Gestão Estratégica para Propriedades Rurais. E para falar sobre este assunto, contamos com a presença do professor doutor Marcos Fava Neves, que é titular da Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, professor internacional da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e da Universidade de Buenos Aires, e ainda especialista em planejamento estratégico do agronegócio e ainda criador da plataforma Doutor Agro. Bem-vindo, então, ao nosso podcast, o professor doutor Marcos Fava Neves, conhecido como o Doutor Agro. Começamos falando, então, quais as principais estratégias que os produtores rurais podem usar para uma safra de alto rendimento. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa que vocês fazem, pelo conteúdo que vocês levam para as pessoas de uma maneira simples, para que elas possam melhorar. E é isso que a gente precisa, né? Acho que o momento que o Brasil vive, ele é incrível no agro, né? Depois vou falar do produtor. Mas nós temos que lembrar que nos últimos 30 anos a gente pulou de um país que importava comida, que quem for mais velho vai até lembrar aquele debate que teve quando o Brasil importou carne de Chernobyl, podia estar contaminada, e se tornou essa potência exportadora que hoje abastece o mundo com praticamente 60% da soja que o mundo compra vem do Brasil. Para os produtores foi mais sofrido, porque o produtor ele tem uma fábrica a céu aberto, que depende do clima, que sofre ataque de pragas, né, de doenças, e que teve os seus custos de produção nos últimos anos subindo muito, principalmente por conta de problemas que nós tivemos no planeta, com questão de pandemia, com questão de guerras, né, entre países que são fornecedores, e a complexidade da atividade. Então, eu acho que hoje nós temos muita tecnologia na mesa e é acessível para o produtor de pequeno, médio e grande porte, que vai fazer com que ele precise olhar muito para a inovação. Então, vou dar um exemplo, né? Você tem gente que está ainda aplicando o defensivo, como era quando eu fiz engenharia agronômica, que era litros por hectare. Tem gente aplicando com drone em cima da onde está a planta daninha, gastando 15, 20% do que um outro tipo de controle vai gastar. Então eu acho que assim, a adoção de tecnologia é absolutamente fundamental para o produtor e ele deve procurar isso na sua cooperativa, no seu sindicato rural, na sua associação, estimular para que ela possa estar oferecendo isso, prestadores de serviços que vão estar cada vez mais ajudando na aplicação de produtos. E um outro aspecto que eu queria destacar também é o seu conservadorismo na questão da gestão financeira. Hoje a gente viu muita gente que deu passos além da perna, acabou se endividando com essa taxa de juros escorchante que o Brasil pratica por conta do nosso desequilíbrio fiscal, principalmente, né? Não saber gastar mal e querer cada vez arrecadar mais, isso penaliza muito a atividade do produtor rural e da agricultura. Então eu acho que assim, tem que ter muita parcimônia naquele investimento que você vai fazer, procurando sempre aumentar a sua rentabilidade por hectare, cuidando do teu solo, né, cuidando da sua produção, para que o seu hectare possa ser extremamente rentável e não se preocupar muito com o tamanho. Eu costumo falar assim, que você tem que sempre ficar melhor antes de ficar maior. E muita gente nos últimos anos procurou ficar maior e acabou ficando pior. E esse é um ponto muito importante. Então, assim, é gestão, é inovação, é cuidar das pessoas, né? Recursos humanos, mão de obra é algo que está cada vez mais caro e mais complicado. Saber os momentos que você vai comprar e vender.
ficar de olho nas oportunidades aí do mercado, ter um adequado controle do custo da produção. Muitas vezes o produtor não sabe exatamente quanto custa uma saca de soja para ele, então ele não vai vender a um preço que já daria um resultado legal, porque muitas vezes ele não sabe o custo de produção. Então eu acho que a atividade da agricultura ela vai ficar cada vez mais cirúrgica, né? Cada vez mais sendo feita por metro quadrado e não mais por hectare. E o produtor tem que tomar cuidado e adotar essa tecnologia, porque isso está sob controle do produtor. Ele não consegue controlar a taxa de juros, a taxa de câmbio, o preço da soja, mas o custo de produção dele, a boa técnica administrativa é algo que está mais sob controle. Então esse é um ponto que eu queria começar falando isso. Ele tem que abrir a cabeça e buscar ajuda, buscar conversar com os outros, porque tem muita coisa legal sendo feita aí e que ele pode melhorar, né? E a informação está disponível para todos, né, doutor? O senhor acompanha tantas realidades fora do país e em várias partes do Brasil. Quais fortalezas vislumbra na nossa região e no que precisamos avançar urgentemente nas propriedades para torná-las mais competitivas na área agrícola? Bom, tirando a questão da adequação nossa para a preservação ambiental, que é fundamental, eu acho que o que nós temos que fazer aqui é a ocupação máxima do território que o produtor tem, usando as tecnologias hoje de imagens aéreas para que ele possa acertar o plantio, para que a máquina se movimente menos, para que caibam mais plantas por hectare. Um outro ponto muito importante da produção do Rio Grande do Sul é a chance que nós temos de trazer uma agregação de valor maior com as carnes, né? Usando a chance de que o frango e o suíno, né, e a própria bovinocultura tem, de agregar valor e trazer algo que está muito na moda hoje, que é você gerar sua própria energia. Então, investimentos em fotovoltaica e principalmente atividades circulares na agricultura. Nós vamos ter muito investimento na área de suínos e também de frango, principalmente também por causa dos subprodutos que vão ajudar, né, a gerar fertilizante, a gerar biogás, biometano, energia para a movimentação de máquinas. Então eu acho que essa atividade cada vez mais do território, gerando a sua própria energia, agregando valor, trabalhando em conjunto, com eficiência, com escala, evitando duplicidade de operações, é algo que está na minha leitura como agricultura não apenas do futuro, do presente, mas é que vai trazer margens para os produtores rurais, né? E esta região do Rio Grande do Sul tem como características propriedades rurais de menores a maiores. Qual é a sua visão para essas propriedades se consolidarem frente a tantos desafios econômicos e também ambientais? Eu sou um grande fã do modelo associativista, do modelo cooperativista. Eu acho que mais do que nunca, com a facilidade que nós temos de fazer reuniões online, de ter assistência via celular, com imagem, né? Sem precisar receber uma pessoa, você com uma imagem já tem um diagnóstico. O nosso trabalho coletivista vai ter que ser cada vez melhor. A gente poder realmente trabalhar e fortalecer a aglutinação dos produtores para que ele tenha uma assessoria jurídica conjunta, ele tenha uma assessoria ambiental conjunta, uma assessoria tecnológica conjunta e que ele fique grande no comprar e no vender, mesmo sendo de pequeno porte, porque se aglutinando ele tem esse sucesso na atividade. Eu costumo dar um exemplo que é muito interessante na área do café, que talvez muitos aí que estão nos vendo não saibam, mas o Brasil tem a maior cooperativa de café do mundo, que fica em Guaxupé, Minas Gerais, mas está em diversas cidades, a sede fica lá em Guaxupé, o nome dela é Cochupé, e ela consegue colocar 20 a 25% do café que a Starbucks compra, que a Nespresso compra, e é um modelo de 20 mil grandes produtores de pequeno porte. Espero que vocês tenham entendido aí a minha analogia, né? Grande no pensamento, mas pequeno em relação ao seu porte, né? Então eu acho que esse recado é um recado que nós temos que fortalecer muito o coletivismo. Uma característica também da nossa região é a compra antecipada de insumos. Isso é uma estratégia vantajosa no cenário atual? O que o senhor pensa sobre isso? O momento de comprar e vender é algo que pode entregar margem para ele com o mesmo volume de produtos, né?
Então, se você, por exemplo, conseguiu fazer uma pré-venda do milho há um mês atrás, você está muito melhor do que quem não fez, porque o milho caiu de preço nesses últimos 30 dias, né? Então, também no insumo é muito importante que o produtor faça as suas relações de troca e acompanhe os dados dos preços dos insumos, né, nos últimos anos, para que ele possa saber exatamente o momento melhor para comprar. Agora eu preciso de tantas sacas de soja para pagar, poxa, isso me dá uma margem boa. E aí ele faz uma compra antecipada. Então eu acho que assim, de novo, tá de olho nos dados e quando surgiu a oportunidade, você já compra aquilo que com certeza você vai tá usando para que você entre mais barato, né? Tem que tomar muito cuidado também para ir no momento em que está todo mundo indo, porque aí você tem inflação, você tem mais dificuldade de transporte. Então essa é uma outra característica do produtor vitorioso, é aquele que está sempre olhando para relação de troca de produto e comprando nos melhores momentos. E ainda com relação à troca de milho com insumo, deve se comportar, como é que ela deve se comportar na safra 2025-2026? Então, o milho, a gente estava com uma situação de muita preocupação pelo fato de que você tinha a safra brasileira em andamento e a americana sendo plantada. Então, quem me ouviu 2, 3 meses atrás, viu que eu dizia assim, olha, a soja eu acho que a chance dela aumentar de preço é muito baixa, porque os americanos não estão plantando agora e o Brasil já praticamente colheu uma quantidade bastante grande, né? Não tivemos frustração de safra. No milho, como o Brasil estava começando a segunda safra e os americanos ainda iam ter o plantio, se tivesse algum problema climático ou aqui ou lá, ia dar uma boa melhorada no preço do milho, mas não deu o problema. Inclusive o clima ajudou a gente ter uma segunda safra vigorosa e está ajudando os americanos também, que plantaram mais área de milho do que soja, porque o milho tinha essa esperança de preço melhor. Então vem vindo muito milho por aí, o que me leva a crer que acho difícil uma recuperação do preço do milho, a menos que a gente tenha de novo incidência de problema climático nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. No Brasil vai acabando a janela, né? Porque a nossa segunda safra já começou em alguns casos até a ser colhida, e aí nós temos que ficar de olho então em setembro, se nós vamos ter problema climático ou se nós vamos ter mais área de soja e menos área de milho. Então, eu acho que assim, quem fez a sua troca quando a saca estava com maior valor, né, e comprou com tipo 30, 40, 50 dias atrás, foi melhor do que quem está agora, né? Mas é questão de fazer conta, porque também você tem o teu custo de produção. Se você tem tido um resultado bom com o milho, a saca 60, 70 reais, porque você consegue controlar bem o teu custo, tudo bem, você está seguindo bem na atividade, você pode, com parcimônia, fazendo as compras dos insumos que você vai precisar. Mas toda vez que tem uma oportunidade boa, você vai lá e pega um pouquinho. Eu não gosto muito de arriscar, é o meu estilo, né? Eu gosto de trazer para casa quando o resultado já me satisfaz, né? Mais segurança, né? Com certeza. Total. Nós estamos sim em pleno lançamento do Plano Safra, mas também a nossa região ela é muito forte na suinocultura, na bacia leiteira também, né? Quais os investimentos mais certeiros, com toda a tua experiência, teus estudos, as tuas pesquisas, para essa parte do estado do Rio Grande do Sul, assim, qual é a sua orientação? Eu continuaria, por mais que as pessoas tenham desistido de algumas atividades para fazer mais soja, eu acho que a diversificação ela é algo importante para a região e importante para o produtor, porque tem integração entre as atividades, né? O resíduo de uma atividade pode servir de fertilizante para outra atividade e você tem também um equilíbrio maior do seu fluxo de caixa, porque o leite, por exemplo, permite a entrada de caixa diário, enquanto que a soja vai ser mais complicada. Eu acho que assim, se você tem tecnologia, tem maquinário na fazenda, está disposto a aprender e tem uma escala mínima, eu acho que para o Rio Grande do Sul, com a característica das propriedades que nós temos, a diversificação ela é salutar, principalmente por causa dessa questão da integração entre elas, né? Muito bem. Nós queremos agradecer muito a tua participação aqui no nosso podcast Pra Dentro da Porteira e agradecemos a todos vocês também que nos acompanharam em mais esta edição.